Lucas, capítulo de número 15, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Lucas 15, a partir do verso de número 1. Texto da palavra de Deus diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, diga assim por gentileza, uma delas. Vou continuar a leitura. Não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, e dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você pode glorificar a Jesus pela sua palavra. Aleluia. Pode se sentar, por favor. Vamos estudar em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando sobre a temática O Salvador em busca dos perdidos. E aqui é uma série de estudos em que nós estamos nos debruçando sobre a palavra de Deus. E nós estudamos aqui os primeiros versos, na semana passada, que foi o verso de número 1, 2 e o 3, e iniciamos a leitura ao verso de número 4. Nós ainda hoje vamos falar um pouco sobre a ovelha perdida. Na semana que vem, se assim for possível, nós vamos falar sobre a dracma perdida e também falaremos sobre o filho pródigo. Tá bom? Então nessa semana aqui, e semana que vem a gente fecha o mês, então fechamos essa parábola aqui. É uma parábola onde tem 3 ensinamentos profundos: é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida, ela se perde quando ela sai do rebanho, a dracma se perde dentro de casa, e o filho pródigo, ele se perde quando ele sai de casa. Então todas as 3 têm uma mensagem importante, e nós falamos dela um pouco na semana passada, e hoje nós vamos recobrar aqui os nossos ensinamentos para a glória de Deus. Eu gostaria que os irmãos voltassem os olhos para o verso de número 4, aonde o Senhor Jesus está iniciando aqui a sua parábola, a falar com aqueles que estão ali lhe ouvindo. Verso de número 4, o texto diz assim: Que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas? Eu pedi para que os irmãos frisassem essa expressão aqui, uma delas. Nós vamos parar um pouco aqui sobre essa expressão, a qual Jesus, é bom que os irmãos tenham em mente aquilo que Jesus está anunciando, aquilo que Jesus está dizendo. Eu disse aos irmãos que as parábolas, elas têm por ensinamentos de códigos divinos, ou seja, aquilo que Jesus está ensinando no percurso natural da vida é aplicado sobre a nossa vida espiritual e sobre a sua vida e sobre tantos outros fatores. E quando Jesus ele está dizendo que um homem, ele tem 100 ovelhas, ele perdendo uma dessas ovelhas, ele vai deixar essas 99 ovelhas no deserto, e ele vai após a ovelha que se perdeu, e o texto diz que ele procura até achar essa ovelha. Então, por mais uma vez, eu gostaria de pedir para que os irmãos emitissem essa expressão aqui, diga assim: uma delas. Por que eu pedi para que os irmãos emitissem essa expressão? Porque isso aqui vai ajudar com que você frise aquilo que Jesus está ensinando. Uma delas.
O que quer dizer essa expressão aqui, uma delas? Essa expressão quer dizer nada mais, nada menos do que vencer desafios. E qual que é o desafio aqui que Jesus está propondo para que cada um de nós vençamos? Porque esse homem a qual Jesus está falando sobre essa parábola, ele venceu um desafio. E qual que é o desafio que ele venceu? Ele venceu o desafio das pequenas coisas, ok? Diga assim, pequenas coisas. Irmãos, então existem desafios que nós precisaremos vencer. E geralmente, qual que é a nossa falha? Qual que é o nosso erro? A gente foca nos desafios gigantes, sim ou não? A gente acha que o desafio gigante é aquele desafio que a gente precisa de Deus, porque a gente tem a certeza e a convicção que a gente não vai dar conta de vencer. A gente olha para os gigantes da vida e diz: rapaz, esse aí não vou dar conta, não vou conseguir, é só uma intervenção divina. E aí a gente vai achando que os desafios das pequenas coisas a gente consegue vencer eles sem Deus, sem o auxílio de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a capacidade de Deus, sem uma intervenção divina. Só que nós vamos aqui acompanhar, eu vou trocar a bateria. Aleluia, Deus poderoso, Deus, aleluia, 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 oh Deus, Deus, Senão fica parecendo que tem uma barata no microfone, né? E os desafios que a gente acha que são menores, pequenos, a gente acha que a gente dá conta de vencê-los e a gente não precisa da ajuda de Deus. E aí a gente acaba percebendo que são os desafios que mais a gente vai precisar da ajuda de Deus. E esses gigantes, os desafios das pequenas coisas, quando Jesus está dizendo que esse homem, ele saiu para procurar uma delas, isso não significa dizer que esse homem estava preocupado com coisas que eram pequenas, porque poderia aparecer alguém no cenário e dizer assim: mas você tem 99 ovelhas na sua mão, no seu cuidado, e apenas uma delas ela saiu, ela se perdeu, e você vai buscar essa uma ovelha que se perdeu. E o texto nos diz, irmãos, que além dele buscar, ele procura ela. Não foi só buscar, ele busca, mas ele procura ela até que ela fosse achada. Ou seja, Jesus, ele se preocupa com as pequenas coisas. Eu quero deixar isso aqui frisado no seu coração. Você precisa discernir, você precisa entender, você precisa compreender aquilo que Jesus deseja nos falar. Jesus, ele se preocupa com as pequenas coisas. Nós vemos Jesus, irmãos, nós vamos ver Jesus mudar rotas na sua trajetória. Jesus, ele estava indo para uma cidade, de repente ele muda a sua rota e ele vai dizer assim: é necessário passar em Samaria. E os irmãos sabem o problema dos judeus havia com os samaritanos, e eles cortavam o caminho para não passar na cidade de Samaria. Só que Jesus, ele tinha uma agenda em Samaria. Ele precisava visitar uma mulher samaritana que estava no poço de Jacó. Ou seja, Jesus, ele vai mudar a sua rota, ele vai andar quilômetros a mais, ele vai se desgastar a mais, simplesmente para encontrar uma ovelha que estava perdida sobre o poço de Jacó. Ou seja, Jesus, ele muda rotas, se preciso for, para ter um encontro com alguém, irmãos. Jesus, ele vai atravessar cidades, simplesmente para ter encontro com uma pessoa. Jesus, ele vai enfrentar mares, ele vai enfrentar tempestade. Os irmãos se lembram que Jesus, ele vai enfrentar o mar quando ele está para encontrar um gadareno lá do outro lado. O texto diz que esse homem, ele estava acorrentado, ele vivia no cemitério, ele se cortava, vivia num estado que a sociedade não aguentava mais conviver com ele. Dizia: não, esse homem precisa viver fora da sociedade. Mas o texto diz que Jesus, ele enfrentou mares, enfrentou tempestade, ele enfrentou ventos, simplesmente para encontrar um gadareno. Na verdade, o texto vai dizer que eram dois, mas o texto nos diz que ele vai encontrar alguém. Ou seja, Jesus, ele muda a rota, Jesus, ele atravessa a cidade,
Jesus enfrentou mares, tempestades e ventos para encontrar uma ovelha que estava perdida. Pastor, por que tudo isso? Porque eu quero fazer você entender que Jesus, ele valoriza as pequenas coisas. Quando Deus diz que esse homem ele vai procurar uma delas, era um animalzinho só, isso nos faz entender que Jesus ele está valorizando as pequenas coisas. E isso aqui, irmãos, está escrito na palavra de Deus, que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Projeta aí, Marião, Zacarias 4, versículo de número 10, por favor. Aleluia. Aleluia, Deus. Zacarias capítulo de número 4. Zacarias 4, versículo de número 10 diz assim, ó: porque quem despreza o dia das coisas, vamos lá, porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Isso aqui é uma exortação que Zacarias está dando. Ele está dizendo assim: quem é que está desprezando o dia das pequenas coisas? Em outra versão vai dizer assim: os pequenos começos. Quem é que vai desprezar o dia dos pequenos começos? Zacarias, ele está deixando claro uma questão aqui, que o povo estava pessimista em relação ao projeto da construção da casa de Deus, da construção do templo do Senhor. E o texto vai dizer que eles estavam desprezando o dia dos pequenos começos, o dia de que quando as coisas vêm lá de baixo. Hoje nós vemos as empresas multimilionárias, nós vemos o Google, a maior página de site, nós vemos o YouTube, nós vemos o McDonald's e assim por diante. Só que ninguém para perceber que o começo deles não foi grande. No início tudo se iniciou pequeno. Eu estava vendo uma matéria que o Google começou numa garagem. O projeto do Google começou numa garagem e hoje se expandiu, está mundialmente. E o contexto vai dizer que Zacarias está dando uma exortação: vocês estão desprezando o dia dos pequenos começos. A gente se preocupa com as mensagens grandes, com o dia das grandes festas, mas o Senhor está dizendo assim: a minha preocupação não está só nisso, minha preocupação também está nas pequenas coisas. Porque são os pequenos detalhes das pequenas coisas que eu quero falar com você. Eu quero te dar os maiores projetos da tua vida. Oh, meu Deus do céu! Não é quando você achar que a sua capacidade está boa, não é quando você achar que o dinheiro da sua conta é capaz de te sustentar. Eu quero falar contigo no dia que você achar que esse dia não tem nada para produzir, um dia chuvoso, um dia de quinta-feira, um dia de fios. É nesse dia que Deus escolheu para falar da sua vida e te dizer: não despreze esse dia. Não despreze esse dia. É nesse dia, Mateus, que o Espírito de Deus pode abrir a tua cabeça e te dar uma ideia nova que você nunca viu e contemplou na sua vida. E você diz: mas estava aqui a todo momento, a todo instante. É isso, né? O dia dos pequenos detalhes, o dia das pequenas coisas. E a ordem de Deus para Zacarias foi: irmã, não despreze o dia dos pequenos começos. Por quê? Porque o povo estava preocupado com a construção antiga, Alex, a construção exorbitante de Salomão. Só que o templo havia sido destruído, o templo havia sido queimado. E aqui a tarefa de Zacarias era animar o espírito de Zorobabel, de Josué. Ageu também vinha com o mesmo espírito, dizendo para eles: não desprezem o dia dos pequenos começos. Por quê? Porque Zorobabel agora está construindo um novo templo, é o segundo templo agora, o templo de Zorobabel. E era um desafio enorme, difícil, porque ele está lidando com duas gerações: a geração dos mais antigos, que viram o templo de Salomão, aquela coisa maravilhosa, formidável. Só que agora os novos, que
que estão chegando estão vendo o templo ser construído, não com todas aquelas pedras preciosas, não com todos aqueles gastos, e eles começam dentro do seu interior a desprezar. Só que a profecia de Deus para Zacarias foi: eles terão alegria, eles verão com alegria a pedra principal. Ou seja, em outra versão vai dizer que Zacarias profetiza para Zorobabel: você vai estar com um prumo na sua mão, Zorobabel, e no dia que a obra estiver quase pronta, todos eles vão se alegrar e todos eles vão festejar. Mas eu preciso dizer algo para você, irmão: é fácil festejar quando o projeto está pronto, é fácil dar mão para as pessoas que já estão com as coisas concluídas. O difícil é a gente apoiar aquilo que está começando, o difícil é a gente apoiar aquilo que está vindo de baixo. Por isso que o Senhor está dizendo: eu vou atrás de uma ovelha, se preciso for, e a gente precisa entender que há uma preciosidade nos pequenos começos. Mas pastor, eu sou tão pequeno, meu projeto é tão pequeno. Valorize teu projeto, meu filho, porque Deus está dizendo: não despreze os pequenos começos, porque se tu for fiel no pouco, a palavra de Deus para Zacarias foi muito simples: não despreze as pequenas coisas. Esse versículo, o significado dele é que não devemos desprezar os começos humildes. Não devemos desprezar os começos humildes. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, pois o Senhor, Ele se alegra muito, irmão, quando nós começamos a fazer, ou no caso, sermos cooperadores da sua obra. Na verdade, a gente não faz a obra de Deus, a obra de Deus quem faz é Deus. Nós somos cooperadores na obra de Deus, e Deus se alegra quando nós entendemos os projetos de Deus para a sua obra. A problemática é que muitos valorizam só quando está pronto, só quando as coisas já, a engrenagem já começou a rodar, as coisas já começaram a funcionar. Valorizar sim é fácil, irmãos. Agora, valorizar quando o projeto ainda está no papel, acreditar no impossível, é o que o Alex falou, é fé, irmão. Ver no papel e aquilo não se materializou ainda, precisa ter fé para acreditar nas coisas, nos começos que são humildes. E hoje de manhã eu falava com o Alex, falava com a irmã Maria, essa igreja que iniciou-se numa garagem, e quem passava só dizia: mas um garageiro não vai sair daqui, não vai para lugar nenhum. E chegar agora e ver que a igreja está se formando é muito simples, mas não percebeu o que nós vivemos, que cada um aqui passou, porque cada um aqui, graças a Deus, está desde o início, o que passou, o que teve que abrir mão, o que teve que ofertar, o que teve que se dispor, o dia que teve que deixar a família ou coisas para trás para poder viver o que a gente está vivendo hoje, irmão. Então nós precisamos valorizar os pequenos começos. Não despreze o dia que para você foi um começo simples. Pastor, hoje eu comecei a ler a Bíblia. Aí você não valoriza, e o Senhor está falando: valorize. É um pequeno começo, mas isso pode se tornar grande. Pastor, hoje eu comecei a ensaiar, pastor, hoje eu comecei a orar diferente, porque Jesus me visitou lá no meu espírito diferente. E Deus está falando com o teu espírito: valorize isso. Ou você só vai valorizar quando as coisas acontecerem, só vai valorizar quando as coisas estiverem fluindo? Não. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Valorize os pequenos começos. É isso que o profeta está profetizando. Essa expressão, o dia nas pequenas coisas, ele pode ser usado para nos lembrar que devemos estar atentos à vontade de Deus. Atentos à vontade de Deus, mesmo que os resultados sejam pequenos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero te ajudar. Ajudar o quê? A celebrar as pequenas conquistas, irmão. Você não precisa fazer uma grande festa somente quando você tiver uma conquista enorme. Sabe qual que é o nosso erro? É esse. A gente deixa de celebrar as conquistas pequenas e passa só a celebrar as conquistas grandes.
precisamos celebrar aquilo que aparentemente parece ser pequeno. Uma conquista conquistou, irmão, celebre, festeje, dê glória a Deus. Comprou uma roupinha bonitinha, tire selfie mesmo, dê glória a Deus, aleluia. Faça mesmo, celebre. Não deixe para celebrar só quando coisas enormes, gigantescas. Ah, mas é que no tempo de Salomão era assim, era assim. Nós precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas, pequenos começos. E é exatamente isso o que o texto está nos apontando, que aquele homem, ele valoriza as pequenas coisas. E só quem valoriza as pequenas coisas, irmãos, os detalhes, tem a capacidade de abrir mão de coisas enormes, exorbitantes, para um propósito de Deus. Irmão, vou te dizer uma verdade: se você quiser seguir o Evangelho a Cristo, tem muita coisa grande que você vai ter que deixar de lado. Eu sei que você não quer pegar essa parte, mas eu vou falar. Tem muita coisa grande que você vai ter que deixar de lado, irmão, e se apegar às vezes coisas pequenas, que para algumas pessoas aquilo ali é pequeno e não vale nada, mas você sabe que teu espírito está sendo alimentado pela convicção que está dentro de você. Não alimente seus olhos só com coisas exorbitantes. Passe a perceber e enxergar que existem pequenos começos e que Deus que preparou esse começo para você. Pequenos impulsos, pequenos começos. É isso o texto está nos levando a entender. E sabe o que o texto vai dizer em Lucas? Hoje é estudo, né? Não vou ficar só na pregação, não. Vai, vamos lá em Lucas. Lucas 16, se tiver a Bíblia, abre. Lucas 16, 10. Aleluia. E essa ideia do pouco é uma ideia bíblica, irmão. Sempre foi uma ideia bíblica. Jesus sempre ensinou sobre isso. Os ensinamentos bíblicos sempre apontam para isso. Só que há uma tendência, irmão, da nossa geração em desprezar as pequenas coisas, os pequenos começos. Só que olha o que Jesus vai dizer: quem é fiel no pouco ou no mínimo, mas a expressão melhor é pouco. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E outra versão vai dizer assim: quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não adianta, irmão, eu dizer não. Quando isso acontecer, se a gente não está sendo fiel no pouco, dificilmente quando muito chegar na nossa vida a gente vai ser fiel. Então o desafio que cada um de nós precisa vencer, qual que é? Ser fiel no pouco. Esse é o desafio para a igreja, irmão. Você quer ver algo? Hoje aqui estamos no culto de quinta-feira, e a igreja, por se dizer de quinta-feira, vamos se dizer que está cheia. Mas você quer ver como é mais fácil? No sábado vai ter o triplo de gente aqui. Tem gente que dá mais glória a Deus porque tem mais gente. Tem gente que consegue celebrar porque tem mais gente. E o desafio não é ser fiel quando tem mais gente. O desafio é ser fiel quando está 2, 3, 4, 5. Aí é desafio. Aí Deus vai estar só te validando assim: quero ver se hoje tem glória, hein? Quero ver se hoje tem. Ou você é daqueles que dá glória a Deus só quando a igreja está cheia. Vamos avaliar nosso coração quanto isso. O desafio é ser fiel, irmão, no pouco. Jesus vai nos ensinar isso. Se fores fiel nas pequenas coisas, também não serão nas grandes. E a gente está querendo triunfar coisa grande, mas não está sendo fiel no pouco. E Jesus está nos ensinando no verso de número 4: tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele deixou as 99 e foi atrás de uma. O desafio, irmão, é esse: é romper a mentalidade de que só quer celebrar coisas grandes e celebrar as pequenas também. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. O segundo desafio, esse aqui a gente passa rapidinho, que é 1 Samuel 17, 28. Tem um desafio aqui importante, em que
Talvez nós conheçamos o desafio que é chamado Golias, que é um desafio gigante, é um desafio enorme, é um desafio onde os olhos pedem socorro para Deus. 1 Samuel 17, versículo de número 28. O desafio das pequenas coisas ainda continua na vida de Davi. Olha isso. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira a Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Olha o que Eliabe vai dizer para ele, irmãos. Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço. Veja que Davi também deixou as ovelhas no deserto. Presta atenção. Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Aqui o cenário montado é que Davi vai enfrentar um gigante. E na verdade, esse gigante mais iria promover Davi do que seria um desafio para ele. Aleluia. Porque Deus tinha uma chamada sobre a vida de Davi como rei. Deus o chamou para isso. Só que Deus tinha que criar algumas metodologias para colocar Davi em evidência. Agora imagine, irmão, se Davi tivesse os olhos igual de Saul. Saul estava focado no gigante, batendo o joelho e dizendo: o que será de nós? Da onde me virá o socorro? Davi não está com os olhos focados no gigante. Davi está com os olhos focados em Deus. E está dizendo: é no Senhor quem vai vir o meu socorro naquele que eu preciso. Irmão, deixa eu te dizer algo. Tem coisas na nossa vida que vem fantasiada de desafio. E a gente fica com o olho no gigante dizendo: e agora o que vai ser de mim? O que será de nós? E Deus está dizendo para mim e para você: rapaz, fica com os olhos focados somente em mim, porque eu tenho prometido para você, eu sou fiel para cumprir. Assim diz. Só que antes dele enfrentar o gigante que é Golias, que vai promover ele ao ministério, qual que é o gigante que ele tem que enfrentar? O gigante das pequenas coisas. A afronta do seu irmão Eliabe, desdenhando dele, dizendo assim: mas você tem umas poucas ovelhas aí, você é pastor, mas nem de pastor de muitas ovelhas você é pastor de um rebanhinho de poucas ovelhinhas. Só que Davi, irmão, aprendeu a ser fiel no pouco. Ó, você deixou de pegar essa daqui. Eu vou repetir para ver se você pega essa parte aqui. Davi aprendeu a ser fiel no pouco, irmão. O texto vai dizer que quando o urso vinha para pegar a sua ovelha, ele defendia a ovelha do urso. Quando o leão vinha para pegar a sua ovelha, ele defendia a ovelha do leão. Era uma ovelhinha, mas está lá Davi defendendo o seu rebanho com unhas e dentes. Davi foi fiel no pouco e o Senhor acrescentou muito sobre a vida de. Diga assim: há muitos gigantes na minha vida. Pode dizer, diga assim: há muitos gigantes na minha vida. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas você está aprendendo hoje que existem desafios que são desafios das pequenas coisas. E por que esse alerta? Porque possa ser que nos gigantes você está pedindo ajuda, auxílio, socorro, mas você está se perdendo nos pequenos. Então o Senhor está nos alertando: não despreze o dia das pequenas coisas. Para você é pequeno, para você é um olhar, é pequeno. Para você é um pensamento, é pequeno. Para você é uma fala, é pequeno. E são esses pequenos que estão fazendo a gente se perder. O gigante da enfermidade eu coloco diante do altar. O desemprego eu coloco diante do altar. Mas os pequenos eu vou tentando vencer. E são os pequenos que estão derrubando. Davi sai na plataforma da sua casa e ele achou que era pequeno. Olha uma mulher seminua, se banhando. Ele diz: não dou conta de resolver isso. Quando ele mesmo percebeu, Davi estava cobiçando. Quando ele mesmo percebeu, ele já estava maquinando a morte do marido dela para poder ficar com ela.
Davi estava vencendo um gigante chamado Golias e estava se perdendo nas pequenas coisas. Para mim, para você é um pensamento, é um olhar, mas são esses que estão levando a gente a se perder. É uma amizade, é pequena, não, está tranquilo, eu sei lidar, eu sei resolver. Sabe o que é? O meu pastor não está vendo? Sabe o que é? É aqui, é desse jeito, é desse modo. E é nesse lance, é nessa hora que nós estamos se perdendo. É um aconselhamento, é algo, é uma palavra que eu estou ouvindo, não estou sabendo lidar. É só um beijo, é só uma ficada, é só uma noite. Para você é pequeno. Tem glória a Deus na casa? Está apertado, mas eu vou continuar. Vou falar. Fui chamado para falar. Fui chamado para esconder. Para você é pequeno, mas esse pequeno está te fazendo você perder. Ei, Davi, Jesus te chamou para derrubar gigantes, Davi. E você está assim, é maravilhoso que faz. Eu sinto o Espírito de Deus nos envolvendo nessa palavra. Ei, Davi, eu te chamei, Davi, para dedilhar a harpa, expulsar demônio, Davi. Enquanto você dedica, os demônios vão ser expulsos, mas você está se perdendo com uma olhada, você está se perdendo com coisa simples, Davi. Hoje à noite, de a gente ajustar as pequenas coisas, amém, irmãos? Não vim te falar grandes coisas, vim te falar as coisas que você já sabe, as pequenas, e são elas que a gente precisa se ajustar. Glória a Deus. Podemos caminhar mais um pouquinho. Os desafios das pequenas coisas, não despreze, porque possa ser Ele que vai te colocar para baixo, ok? Esse que vai te derrubar. Então vigie, esteja atento. Verso de número 4 do texto diz assim, ó: e perseverando e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai mais após a perdida. Diga assim, irmão, 99 no deserto. Eu vou parar um pouquinho aqui para te explicar sobre isso. Vou te explicar sobre isso. Não parece, a gente lendo o texto assim rápido, não parece que foi meio um relaxo? Porque tipo assim, deixar 99 lá no deserto, lá, Danilo, parece que tipo assim, não, né? Parece meio que um relaxo, né? E tipo assim, não, deixa aí, pode ir atrás da uma que se perdeu. Parece que é um meio relaxo que está ocorrendo ali. Mas na verdade, o fato de o pastor deixar essas 99 ovelhas no deserto não implica que ele não estava se importando com elas. Na verdade, essas 99 elas estavam em segurança, ok? As 99 estavam em segurança, enquanto a ovelha perdida estava correndo perigo. Pegou aqui? Por qual motivo? Porque esse pastor aqui, eu quero aplicar isso aqui para a sua vida, tá bom? Quero aplicar para mim e para a sua vida também. Esse pastor aqui, ele tinha pastores amigos que pastoreavam com ele no deserto. Lembra que o Salmo 23 vai dizer isso? Salmo 23, que ainda que eu nasça pelo vale da sombra e da morte, e todas as questões. O Salmo de número 23, ele traz orientação dizendo que o verdadeiro pastor, ele está à minha frente, está guiando, e não importa por onde esteja sendo levado, se o pastor está me guiando. Então esse pastor, ele tem amigos, eles têm companheiros. Então, ou seja, quando o texto diz que ele está deixando essas ovelhas no deserto, sabe o que ele está dizendo? Ele está deixando as 99 ovelhas com um pastor amigo. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho 99 ovelhas, eu tenho um rebanho, mas eu confio em você para cuidar dessas 99 ovelhas. Eu preciso te dizer uma verdade, até pastor tem amigo, irmão. Ó, valeu, glória a Deus aí, dos amigos do pastor. Até pastor tem amigo, irmão. Pastor precisa de amigo também. Sabe o que me chama a atenção, Alex? É que os amigos do pastor são leais. Porque se não for leal, não consegue ser amigo de pastor, irmão. Não consegue, não adianta. O que vai à frente é
a lealdade. O que é lealdade? É eu ser leal com você mesmo não te vendo. Eu estou falando bem de você mesmo até nas suas costas. Fidelidade, lealdade. O amigo, sabe por quê? Agora os irmãos imaginam, o pastor deixou as 99 ovelhas lá com outro pastor, quando ele volta tem 70 ovelhas. Mas o que aconteceu? Você é pastor ou seu devorador? Te dei 99, você está me dando 70. Já repreende o espírito do migrador da vida dele, devorador, cortador, tudo, né? Que isso não é demônio, mas a gente explica outro dia, né? Ou seja, o pastor precisa ter confiança para deixar o rebanho na sua confiança. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, profetizar isso na sua vida, diante de Deus. Eu sei, Camila, que dá para encontrar no dedo, amigo de verdade, dá para encontrar no dedo. Mas eu quero te alertar algo importante, não seja daqueles assim, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Calma, não é bem assim, não é bem assim. Ainda que você não tenha, eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus, o Senhor pode levantar amigos fiéis para colocar no seu lado na sua jornada de fé. Amigos fiéis. E quando eu digo amigo fiel, não quer dizer que você não vai ter problema com o seu amigo. É possível que é o que mais você tenha problema, porque ele é leal, ele é fiel. E quando você fizer as presepadas, vai lá, cascudão, toma! Igual o seu Madruga no quinto, força, toma o teu, receba que é de graça. Amigo de verdade não fica passando a mão na cabecinha quando peca, quando erra, quando falha. Amigo de verdade já logo diz a verdade. Você vai entrar nesse abismo, é um poço para você, abre os teus olhos. Agora os amigos que ficam passando a mão na tua cabeça, você fazendo as coisas erradas, precisam te alertar, não é teu amigo de verdade. Na primeira oportunidade ele sai fora da sua vida. Agora amigo de verdade, irmão, sabendo que a gente está no eu, rapaz, o que você está fazendo aí? Você é maluco? Você é pirulê? Está doido? Amigo de verdade nos alerta, amém, meus irmãos? Amigo de verdade nos traz para a realidade da vida e dá um chacoalhão. Eu falei para o presbítero, mas para mim eu estou certo. Ele falou, não importa, o que importa é a misericórdia e o perdão. Amigo de verdade alerta. E eu quero profetizar isso na tua vida em nome de Jesus. O Senhor vai levantar amigos leais, amigos fiéis, vai colocar do teu lado nessa jornada de fé. Você não vai ficar amargurado dizendo, ó céus, ó vida, o que será de mim? Não tenho amigo, não tenho amigo, não tenho. Tem sim, Deus vai levantar, vai colocar do teu lado. Deus deu Moisés para Jetro, Deus deu Elias para Eliseu, Deus deu Paulo para Timóteo, Deus deu Jonatas para Davi, rapaz. Tudo amigo, companheiro, leais. Jonatas era tão fiel a Davi que ele ficou contra o próprio pai, porque ele sabia que o pai estava endemoniado. Jonatas era tão parceiro de Davi que ele falou, que meu pai está cheio de capeta, não vou ficar do lado dele, vou ficar do lado de Davi, porque Davi tem unção, está com a presença de Deus. E enquanto o Saul tentava matar Davi, Jonatas falava, vai por aqui, Davi, porque meu pai está vindo aí doido para te matar. Amigo leal, irmão, amigo fiel. E já vou logo te alertar, com seus amigos você vai ter problema também, mas é bom que estreito o laço de amizade a gente supera e vamos seguindo a vida à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Preciso finalizar. Eu finalizo hoje a ovelha perdida. Semana que vem a gente fala sobre a dracma e o filho pródigo. E eu quero finalizar, irmão, com essa expressão aqui, ó. E perdendo uma delas não deixa no deserto, e não vai após a perdida. Olha que coisa linda. Até que venha achá-la. Eu quero afirmar isso aqui. Até que venha achá-la. Ou seja, esse pastor ele procura a ovelha diligentemente até ele achar. Esse pastor não desiste com facilidade. Eu quero dizer algo, se a gente decidiu algo na nossa vida, de permanecer na fé, permanecer em Cristo, de permanecer na comunidade, permanecer na igreja, permanecer puro, permanecer santo, nós precisamos discernir, irmão, que não vai ter facilidade para a gente, só que
facilidade. Eu quero te dizer algo, irmão. Eu era do mundo, bebia, fumava e fazia um monte de preservado, e não foi fácil. E eu precisei permanecer firme sobre aquilo que Deus tinha sobre a minha vida. Ou seja, esse texto está falando que ele procura diligentemente, ele está empenhado, ele está dedicado, ele está perseverante. Nós precisamos ser perseverantes até o fim. É isso que a palavra vai dizer: perseverar até o fim. Por quê? Porque nós poderemos enfrentar meios, podemos enfrentar desafios, só que a perseverança vai fazer com que a gente continue. É um combustível, irmão. É o combustível que faz a gente seguir em frente. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que depois que Deus revela a respeito da sua vida para Daniel, Deus falou para ele: vai ser 70 semanas, vai ser desse jeito, desse modo, o meu retorno vai ser assim, vai ser assim. Só que a palavra, olha o que Deus vai dizer para Daniel 12:13. Ele vai dizer assim: Daniel, tu, porém, vai até o fim, Daniel. A palavra de Deus para Daniel: tu, porém, vai até o fim, Daniel. Olha lá, tu, porém, vai até o fim, Daniel. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 10:22: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu falei isso esses dias, irmãos. Nós nos preocupamos muito quem está segurando na nossa mão, e não é só sobre quem está segurando na nossa mão, é aquele que vai ser fiel e segurar na nossa mão e não soltar até o final. Porque nessa vida a gente tira a mão, irmão, mas a realidade é aquele que segura a sua mão até o final. E eu preciso ser sincero com você: há momentos na nossa vida que dá vontade de soltar as mãos, mas o Senhor Jesus está dizendo assim para mim e para você: eu sou aquele que segura nas tuas mãos e vai te manter firme até o dia final do meu retorno. O único que segura na nossa mão. Às vezes a gente quer largar a mão de filho, de mulher, de amigo, e largar a mão de ministério, e o Senhor está falando para mim e para você: fidelidade não é quem larga a mão, fidelidade é quem segura até o final. Esse é parceiro, pegou na minha mão. Parceiro é aquele que fica até o final. Os dias maus, enfrenta o dia difícil, o dia que a gente está ruim com a gente mesmo, irmão. Ou seja, procurar diligentemente, perseverar, ter perseverança, estar envolvido com a situação, estar compromissado. E aqui, irmãos, eu queria ter mais tempo para aplicar isso aqui. Isso aqui é estar envolvido com a obra de Deus, estar envolvido com a comunidade que a gente faz parte. Eu falei isso esses dias. Nós não podemos ser pessoas, irmãos, que não tenha compromisso com a igreja, não tenha compromisso com Jesus. Se a gente de fato formalizou, sou membro desse ministério, eu tenho compromissos com eles. Essa igreja não é constituída de um pastor, é constituída dos irmãos aqui. E se os irmãos não tiverem compromisso com a igreja, em frequentarem os cultos, em verem as informações, estarem inteirados, e quando possível, ofertar, quando não tiver condições, orem para que isso aconteça. E tudo que tem acontecido aqui é por causa que os irmãos se disporam a fazer. Nada aqui vem do pastor Fábio, dos pastores aqui, é por causa do compromisso que cada um tem com a obra de Deus, envolvido. Se preocupe, irmão, pergunte, seja inteirado com as coisas de Deus. Tem pessoas que entram e saem da igreja e não querem saber de nada, não sabem nem quanto que gasta por mês, não tem noção de logística nenhuma, mas fazem parte, estão aqui com a gente, não se importam com nada, com ninguém, vão embora, nem pegam na nossa mão, gente. Aonde nós estamos? Ou seja, nós precisamos estar compromissados com as coisas do mundo. Com o nosso trabalho a gente tem compromisso, e com as coisas de Deus a gente não pode ser relaxado. Precisamos estar envolvidos, precisamos estar compromissados. É isso que esse pastor vai fazer. Ele procura até achar, mano. Ele está envolvido, está compromissado. Ele está dizendo: se é para mim procurar, eu vou procurar até o final. A gente dá uma ordem, uma missão, ou dá uma responsabilidade sobre alguém, não passa muito tempo, já quer abandonar, mas a onda nem começou a subir, está na marolinha ainda. Deus tem compromisso, amém, meus irmãos? O texto diz que ele achando essa ovelha, verso 5,
ele achando ele vai pôr elas nos ombros. O Senhor, ele está devolvendo autoridade sobre a vida da ovelha. Ombro fala de autoridade. Ele está restabelecendo autoridade sobre a vida da ovelha. Autoridade. Verso de número 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, o que eu preciso dizer é algo muito sério na vida dos meus irmãos. A alegria que nós vivemos aqui, no presente e no futuro, ela é muito maior do que qualquer outro sentimento que a gente viveu no passado. Amém? A alegria que Deus tem preparado para nós, ela é muito maior daquela que nós precisamos viver hoje, a alegria de hoje, e a alegria daquela que eu vou viver no futuro, ela é muito maior do que qualquer sentimento que eu vivi no passado. Eu preciso entender isso, porque a questão só vou ficar apegado ao passado, remoendo o passado, ressentindo o passado, e aí a gente não consegue superar o passado. E o Senhor está dizendo para a gente: eu tenho alegria para te dar no hoje e para te dar no teu futuro também. Então não importa o trauma que você tenha vivido no passado, Jesus curou esse trauma para a glória de Deus. Ele tem um presente no futuro para você. Eu preciso te dizer isso, um futuro maravilhoso. Seja a boca de Deus, profetize isso na vida do seu irmão. Diga: meu irmão, você tem um futuro maravilhoso. Futuro maravilhoso para você. Futuro maravilhoso. Quem acredita nessa palavra? Aleluia. E o texto vai dizer que o céu é tomado de alegria quando o pecador se arrepende. Então eu preciso profetizar isso para a igreja, que nós estamos em tempo de arrependimento. Amém? Vai parecer que está acabando, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus, aleluia. Você profetizou um futuro maravilhoso, não foi? Mas ele leva uma palavra profética também para o seu irmão. Diga assim: é tempo de arrependimento também. Diga assim: é tempo de arrependimento também. Irmão, e arrependimento ele não é uma coisa que é remorso, né? Que é uma coisa passageira. Aquela lagriminha desce aqui no olho, a gente levanta a mão, chora. Só que quando eu saio daqui da porta para fora, eu cometo tudo novamente. Eu preciso dizer isso, irmão. O problema a gente vai ter: ah, pastor, eu tive problema A, problema B, tive problema nessa igreja. Não, irmão, a gente vai ter problema mesmo. Aleluia. Vai ter problema, irmão. Igreja, ela é problemática, mas a igreja que tem Cristo, ela é curada, ela não vive do problema. O homem caiu de avião numa ilha e ele construiu 3 lugares. E aí depois de 15 anos ele foi achado, e ele ficava sozinho nessa ilha. Ele foi achado depois de 15 anos. Aí quando chegaram lá, falaram: nossa, que maravilha, você construiu 3 edifícios, com areia ali, com as coisas que tudo estavam, com as pedras. Ele falou: pois é. Falou: me explica o que é isso. Ele falou assim: essa aqui foi minha casa que eu construí, e eu moro nessa casa, é o lugar onde eu me aconchego. Maravilhoso. E esse segundo lugar aqui? Ah, eu sou crente, então eu construí uma igreja. Eu cultuo nessa igreja. Essa igreja que fui eu que construí. Só que ele viu uma outra edifício lá na frente e perguntou assim: mas o que é aquele outro edifício? Ah, aquilo ali foi outra igreja que eu construí. Só que ele morava sozinho naquela cidade, sozinho naquela ilha. Aí perguntou para ele: mas por que você construiu 2 igrejas? Ele falou assim: sabe o que é? É que naquela outra igreja eu tive problema, e aí eu tive que construir uma igreja nova. E você não entendeu? Ele morava sozinho na ilha, e só ele ia para o culto, e ele teve problema consigo mesmo. Imagina você que convivemos com pessoas, com famílias, e a gente sai procurando igreja, Pois o Senhor está falando para a gente: é noite de arrependimento, amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Preciso profetizar te dizendo: o Salvador vem em busca dos perdidos. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele te achou nessa casa.